Sejam muito bem-vindos em mais um episódio de Países que Dão Certo. Antes de começar o episódio de hoje, nós precisamos primeiro revisitar uma história que é muito mal contada pelos professores e que passa tão batido por nós que acabamos por não compreender a profundidade deste tema. Este tema, na verdade, trata-se de um império. Estou falando do Sacro Império Romano-Germânico. O Sacro Império era formado por diversos países pequenos, e cada um desses países tinha sua particularidade. Com o tempo, eles foram se unificando e o Sacro Império perdeu seu poder, entrando em decadência e sendo extinto. Mas eu toquei neste tema justamente porque na Europa ainda há um país remanescente deste antigo e glorioso império. Sabe que país é este? Estou falando do Principado de Liechtenstein. O Principado de Liechtenstein. Países que dão certo. Esta palavra, do alemão Liechtenstein, tem o significado de pedra clara, mas ela refere-se à família Liechtenstein, e é dessa família que este pequeno país toma seu nome. Mas antes de contar a história desta família, vamos voltar um pouco na história deste território. Liechtenstein é um país conhecido como micro-estado, um dos menores países do mundo em área total. Para que nós, do Rio de Janeiro e até do Brasil, tenhamos uma ideia mais ou menos familiar de como seja o tamanho deste país, basta ressaltar que ele é tão pequeno que ele pode comportar em seu território 2 vezes o tamanho da Ilha do Governador. Sobra um pouquinho de espaço, mas é um tamanho pequenininho para um estado, correto? Mas não se enganem, sabem o velho ditado? Tamanho não é documento? Com Liechtenstein, este ditado funciona. Essa pequena nação se localiza na região da Europa Central e faz fronteira com a Suíça e com a Áustria. O território de Liechtenstein é basicamente um grande vale. Este vale possui um rio chamado Rio Reno e, segundo pesquisas arqueológicas, este vale tem registros habitacionais que datam de 5.000 anos antes de Cristo, o período neolítico. Há registros de assentamentos e alguns artesanatos e utensílios que foram encontrados próximos à margem do rio Reno e em algumas partes mais elevadas do terreno próximo às margens. Essa região nunca foi de ter uma população muito grande, tanto que no ano 15 a.C. foi conquistada pelo Império Romano, sem muita resistência. Os terrenos que futuramente transformar-se-iam do Principado de Liechtenstein foram incorporados à província romana da Récia, que tem justamente o nome deste rio Reno, que é tão importante para a região central da Europa, fluindo, inclusive, em direção à França. Retornando a estes territórios do Vale do Reno, no final do século V, com a queda do Império Romano, foi absorvido pelo Império Franco e um pouco depois foi absorvido pelo Sacro Império Romano-Germânico. Até este momento, não havia um donatário específico para as regiões deste lugar.
elas sempre eram intituladas a algum nobre de alguma dessas cortes, anteriormente do Império Franco e agora do Sacro Império. Alguns dos primeiros nobres a adquirirem possessão deste território foram inicialmente os condes de Bregenz e posteriormente os lordes de Schillenberg. Acredito que neste momento vocês estejam se perguntando: quando que esta região começou a ser chamada de Liechtenstein? Para explicar isso, precisamos falar da família Liechtenstein. Esta era uma família nobre que vivia na Áustria. Tanto que na Áustria há um castelo chamado de Castelo de Liechtenstein. Neste castelo viviam esses nobres. A família de Liechtenstein data do século XII d.C., mas ainda era uma família nobre. E mesmo assim, essa família era importantíssima na corte do Sacro Império, visto que seus membros tinham expertise em questões financeiras. Além disso, aconselhavam com frequência os imperadores do Sacro Império e, inclusive, os influenciavam em uma ou outra tomada de decisão. E para que a família pudesse ter o direito a votar neste conselho, era necessário que tivesse uma possessão, mas uma possessão para chamar de sua, uma terra para governar. Até então a família era apenas dona de alguns terrenos, onde hoje temos a República Tcheca e a própria Áustria, mas nunca obteve um terreno governável. Sempre eram terrenos de possessão privada, e justamente por conta desta necessidade, para tomar assento no Conselho do Sacro Império, um dos membros dessa família, o nobre Karl I, elevou a família de título nobre ao título real. E isso aconteceu quando este mesmo se tornou duque de uma região que hoje se localiza na República Tcheca, chamada de Troppau. Ao tornar-se duque de Troppau, a família ficou um passo mais próximo de assentar-se no Conselho do Sacro Império. E foi com um de seus descendentes, o príncipe Hans Adam I, que o território de Liechtenstein foi adquirido. Vocês lembram dos lordes que antigamente habitavam aquela região do Vale do Rio Reno? Pois bem, este príncipe, na virada dos séculos 17 para 18, com o apoio do imperador Charles VI do Sacro Império, adquiriu aquela região. Começou ao comprar o condado de Vaduz e logo em seguida comprou o condado de Schellenberg e os unificando, aquela caminhada iniciada por seu antepassado, Karl I, foi concretizada, onde a família de Liechtenstein, neste momento, teria plena capacidade e direito de assentar-se no Conselho do Sacro Império. Com isso, formou-se o Principado de Liechtenstein. E se vocês quiserem saber mais sobre o Principado de Liechtenstein, quando o próximo episódio sair, ele ficará disponível ao final deste vídeo, na tela dos créditos, e a partir de lá será colocada a playlist desta série, onde você também poderá encontrar outros países que dão certo.